Olá pessoal, seguimos discutindo história do Brasil, o assunto é o período republicano. Na aula anterior nós entendemos em que contexto se deu a proclamação da República, que circunstâncias levaram ao desgaste do sistema imperial e criar um ambiente propício à proclamação da República. Nós entendemos a diferença entre golpe e revolução e compreendemos que a nossa República se deu através de um golpe de Estado, sem participação popular. E a partir de hoje nós vamos falar sobre o governo provisório. Nessa aula de hoje a ideia é entender, uma vez proclamada a República, como é que as coisas seguem a partir dali. Então o assunto hoje é governo provisório. O próprio nome já diz, é um governo que está ali temporariamente, até ser criada, elaborada uma nova Constituição que rege, as regras que regem o país e, consequentemente, ser estabelecido um novo modelo de governo, uma nova forma de Estado. Bom, entre as primeiras medidas do governo provisório estão estas daqui, Instituição do federalismo, que a gente fala um pouquinho mais adiante, separação entre Estado e Igreja. O Brasil, durante o período imperial, tinha uma religião oficial, que era o cristianismo católico. Havia uma relação institucional, uma parceria, entre a Igreja Católica e o Império. Havia uma coisa chamada padroado, que fazia com que o imperador indicava, nomeava bispos, arcebispos, pagava-lhe os seus ordenados, e esses religiosos, por sua vez, espalhados por todo o território brasileiro, regindo suas paróquias, exerciam funções de governo. Vou dar um exemplo. Aqui em Tauá, por exemplo, que se chamava São João do Príncipe na época do Império, quando você nascia, você não era registrado em um cartório como hoje. Você era registrado na igreja e recebia um documento chamado batistelo. Da mesma forma, quando morria, você recebia o que nós chamamos hoje de atestado de óbito, dado por instituições civis. Também esse registro era feito na igreja, e muitas outras funções. Com a proclamação da República, estabelece-se um Estado laico, que quer dizer um Estado que não tem uma religião oficial, mas que ao mesmo tempo garante no seu texto constitucional, pelo menos deve assim, a liberdade de culto. Você não tem uma religião oficial, o Estado, mas você adora, segue a religião que você quiser. Então o Brasil se torna um Estado laico. Promulgação da lei de grande naturalização, que era mais ou menos assim. As classes populares no Brasil se ressentiam muito, sobretudo nos centros urbanos, em particular no Rio de Janeiro, da exploração portuguesa que continuava existindo. Eles alegavam que, mesmo com tanto tempo depois da independência e da ruptura com o domínio português, muitos portugueses controlavam a maioria dos pontos comerciais, eram donos da maioria das casas de aluguéis e acabavam exercendo exploração sobre essas camadas populares. Então o povão se sentia ainda explorado pelos portugueses. O governo, tentando maquiar isso, porque não resolveu, criou a lei de naturalização, que significava dizer o seguinte: olha, a partir de hoje, os portugueses que vivem no Brasil, comerciantes, senhorios, os donos de casas de aluguel, precisam, para permanecer como tal e à frente dos seus negócios, se naturalizarem. Então, na prática, não mudou muita coisa. Continuou os mesmos caras, agora naturalizados brasileiros. Trocaram a bandeirinha, de Portugal pela do Brasil, meio que para maquiar as coisas. E criação de novos símbolos nacionais. Vamos aqui a esse ponto, vamos nos ater a ele agora. Normalmente, quando surge aí um novo estado, um novo país, elabora-se, identifica-se ali símbolos. Os símbolos eles têm uma função de promover a unidade, o sentido de pertencimento a um território, a um estado, a uma nação. E aí o Brasil, que já tinha obviamente seus símbolos no período imperial, vai renovar esses símbolos, já que nós estamos falando de uma outra fase, de um outro modelo, que era a República. Essa é a bandeira do Império. Observe, ela já nos lembra alguma coisa. Durante o período imperial, essa era a bandeira do Brasil. O verde fazia uma referência à Casa de Bragança, da qual descendia Dom Pedro II, Pedro I, Dom João VI, ou seja, uma dinastia que governava Portugal. Então não era uma referência a algo genuinamente brasileiro. O amarelo fazia referência à Casa de Habsburgo, a dinastia de Habsburgo, que governava a Áustria, porque a imperatriz brasileira, no momento ali da independência e do surgimento do Império, descendia da Casa de Habsburgo, era austríaca. Então veja, o nosso verde e o nosso amarelo na bandeira do Império faziam referência a duas casas dinásticas
externas da Europa, né? Talvez o mais de brasileiro que nós tínhamos nessa bandeira aí era esse pezinho de café de um lado, do tabaco do outro, que faziam referência a produtos agrícolas importantes no Brasil. Com a proclamação da República, essa bandeira é substituída por essa. Já lembraram alguma coisa, né? Essa referência à bandeira dos Estados Unidos, mudando aí as cores, não é por acaso. É claro que a Revolução Americana influenciou a proclamação da República no Brasil, havia certo grau de inspiração. O próprio modelo adotado aqui de República federalista, presidencialista, se inspira no modelo norte-americano. Também não precisava ser tão assim descarado, né? As estrelas, aí as províncias que agora são estados, tal, mas essa bandeira não demorou muito tempo, né? Logo veio essa, que é a que nós temos até hoje, a nossa bandeira. E aí eu imagino que vocês já estão comparando uma e outra, e estão, peraí, mas essa é praticamente igual à bandeira do Império. Pois é, e isso diz muito sobre o tipo de república que acabava de ser proclamada. Na verdade, as mudanças que se esperava na estrutura social não vieram, e a bandeira meio que sinaliza para isso. Vamos lá, o verde, o amarelo, não só as cores, mas as formas permanecem as mesmas, né? A única diferença é que o verde e o amarelo perdem o significado que originalmente homenageavam duas dinastias europeias, e o verde passa a simbolizar nossas florestas, o amarelo o nosso ouro. Claro que é importante discutir nossas florestas, é uma questão ambiental importante, mas as bandeiras são geralmente um símbolo político. Por exemplo, a bandeira francesa é tricolor, as cores ali significam fundamentos políticos, liberdade, igualdade, fraternidade, que regiram a Revolução. É claro que há outros significados também para essas cores, mas elas ganharam hoje, cada cor dessa ganhou esse significado: liberté, igualité, fraternité, que são princípios importantes que, ao analisarmos, nos leva inevitavelmente a uma discussão política importante. Não era a intenção promover tais discussões na nossa república, no momento em que ela nascia. Você entende isso na frase que foi adotada aí, né? Ordem e progresso, que é uma frase inspirada no movimento positivista, né, que tinha como principal referência Auguste Comte. Uma ala do exército se inspirava muito nessa corrente ideológica. A frase original aí, amor por princípio, ordem por base e progresso por fim, optou só por ordem e progresso, que queria dizer mais ou menos o seguinte: vamos progredir, é preciso progredir, mas mantendo a ordem, nada de caos. Portanto, um argumento antirrevolucionário, né? Nada de rupturas drásticas. Precisamos, como se, imagine na sua casa que você vai dar uma geral, mudar os móveis de lugar, reorganizar tudo. Você precisa, para reorganizar, desorganizar, né? Então você não tem uma varinha de condão que diz la casanha e as coisas mudam simplesmente. Mas segundo essa lógica, a ideia era: vamos progredir, vamos mudar, mas sem ter nenhum tipo de distúrbio. Podemos fazer essa interpretação. Então, bom, bandeira do Brasil hoje, bandeira do Império, muitas semelhanças, muita coisa permaneceu na forma, na cor, e isso traduz muito o que aconteceu com essa república recém-proclamada. Muitas das estruturas sociais, aquela profunda desigualdade social, a concentração de terra e uma série de outras questões permaneceram. Bom, outro símbolo também, geralmente, precisa-se de um personagem simbólico. E esse personagem foi resgatado da periferia da história, que foi Tiradentes. Um personagem importante, sem dúvida, que todos nós conhecemos hoje. Um personagem que lá atrás, 100 anos antes, né, lá no final do século XVIII, havia lutado pela República, não no Brasil, mas em Minas. Foi resgatado da história, né, e se tornou o símbolo, o patrono dessa república. Mas por que Tiradentes? Quando você vai olhar ao longo do século XIX, houveram vários outros movimentos republicanos, muitos deles mais importantes, mais efetivos, com resultados mais concretos do que a própria Conjuração Mineira, que nem saiu da intimidade, não chegou aí às ruas, foi traída antes disso. Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, a Revolução Farroupilha, todos são movimentos republicanos que produziram personagens históricos importantes. Então, por que não Cipriano Barata? Por que não Frei Caneca? Por que não Bento Gonçalves ou muitos outros? Por que Tiradentes? E olha que Tiradentes é um personagem importante, mas talvez nem fosse a principal liderança, não era com certeza, da Conjuração Mineira. Por que ele paga o pato?
Por que ele acaba sendo o único executado em praça pública, né, de forma exemplar pela coroa portuguesa? Talvez porque fosse o mais pobre deles, talvez porque fosse entre os líderes o que não era da elite, né, e a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Tiradentes acabou sendo executado do jeito que foi, sua casa foi destruída, jogaram sal para que nada ali nascesse. E durante 100 anos, durante o Império, ele era considerado um criminoso, né? Estava lá como um criminoso, que havia se levantado contra a coroa portuguesa. As pessoas mal sabiam quem era Tiradentes. Só que aí a República traz ele de volta, o governo provisório o eleva à condição de patrono. Repito, é uma homenagem justa, né? O que nós estamos dizendo é que haviam outros personagens que talvez fosse interessante lançar luz. Tiradentes, pelo fato de ter sido um militar também, por essa república ter sido proclamada pelos militares, parecia talvez o personagem entre todos esses mais conveniente para se tornar esse patrono. Bom, bandeira, patrono, estabelece esses símbolos. Vamos falar um pouquinho sobre economia. Como é que o governo provisório atua no campo da economia? Bom, a ideia dessa república que nascia era estimular o mais rápido possível a industrialização. O Brasil ainda era um país profundamente agrário. Isso não é um problema ser agrário também, mas no mundo moderno a industrialização era muito necessária. A Europa, os países da Europa já eram industrializados, França, Alemanha, Inglaterra, né? Os Estados Unidos já eram industrializados e o Brasil não. Você tinha pouquíssimas indústrias, praticamente quase nada. E aí, claro, você tinha uma elite, né, que era muito voltada para a questão agrária, e essa elite acabava inibindo qualquer tentativa de incentivo do Estado à industrialização. A ideia é que todos os incentivos fossem dados para a questão da produção agrícola. A República até que tentou, havia uma galera ali partidário dessa necessidade de promover essa industrialização, e aí foi nomeado como ministro da Fazenda um personagem importante de nossa história, que é o Rui Barbosa, que era advogado, um escritor, um pensador importante, que bolou até uma ideia interessante, mas que não deu muito certo, né? Rui Barbosa, a ideia foi: vamos emitir moeda, os bancos emitem moeda, vamos emprestar dinheiro, abrir linhas de crédito para estimular empreendedores, pessoas que queiram investir, que queiram abrir negócios no campo da indústria e que com esse incentivo do governo, acessando esse recurso, poderiam abrir. E aí o retorno seria significativo, né? Estimularia esse processo. Não deu muito certo. O que aconteceu? Inflação, quando você fabrica mais dinheiro do que a quantidade de produtos no país, dá isso, aumento, né? Elevação dos preços. Por quê, sobretudo? Porque o dinheiro emprestado acabou não se convertendo em produtos, porque muitas empresas dessas que foram abertas não existiam de fato, eram empresas fantasmas, o tal do jeitinho brasileiro aí entrando em cena. Muita gente foi lá, pegou o dinheiro emprestado e investiu em outras coisas. Então, não se converteu na quantidade de empresas esperadas. Rolou muita especulação financeira, os caras correndo para a bolsa de valores, comprar ação para tentar ganhar dinheiro fácil, ou seja, não rolou. A imprensa acabou apelidando essa tentativa fracassada de industrialização de encilhamento, que é o ato de selar os cavalos de corrida, porque houve uma corrida para os bancos. Isso acabou com a demissão do Rui Barbosa, e essa tentativa de industrialização, que veio logo no começo, foi colocada de lado por 40 anos. Durante todo o resto da República Velha, né, o país não teve uma política concreta de incentivo à indústria. Isso só vai acontecer a partir da Era Vargas, na década de 30. Né? Então, não deu muito certo ali, e aí a República voltou a se dedicar a 100% à questão agrária. Né? Vamos seguindo, então, outro passo do governo provisório foi o estabelecimento da Assembleia, a convocação da Assembleia Constituinte. O que é isso? Convoca-se eleições em todos os estados, agora estados brasileiros, de deputados constituintes, que vão à capital, que vão ao Rio, com a função de criar uma nova Constituição, né? Que seria a segunda do país, a primeira da República. Depois de alguns meses reunidos, esse Congresso Nacional, com representantes de todos os estados, criou a primeira Constituição da República Brasileira, a primeira das 6 que já tivemos, né? Essa Constituição tinha algumas características, vamos trazer 3 delas aqui. Primeiro, governo e Estado.
Essa Constituição estabelecia que o Brasil seria uma república do tipo federalista. Aí sim explico. Significa dizer que nós não teríamos um Estado, mas seríamos uma união, um conjunto de Estados. O nome Estados Unidos traduz isso no próprio nome do país, né? Estados Unidos. Lá você tem uma união, um governo central, mas os estados têm certo grau de autonomia, têm suas próprias leis, suas próprias regras, desde que essas leis estejam subordinadas a uma só, que é a Constituição. O Brasil opta por esse modelo, se torna uma república federativa. Para dar um exemplo contrário, a França ela é uma república, mas não é federativa. Só há um Estado, o Estado francês. A Alemanha já é. Ela é formada de Estados, né? Então o federalismo é isso. O que aconteceu? As províncias, tipo Ceará, que antes obedeciam totalmente, se remitiu totalmente o império ao governo central, agora tem certo grau de autonomia. Tem regras próprias, tem uma parte dos impostos que ficam aqui, são implantados aqui a partir das decisões do governo, do governador e dos deputados estaduais e tal. Então o Brasil opta por esse modelo, por ser uma união de estados, uma federação subordinada também a um governo central ou a uma constituição. Presidencialismo. O Brasil, assim como os Estados Unidos, optou por um sistema presidencialista. A Europa é muito comum o parlamentarismo ou semipresidencialismo, que cabe em outra discussão, que a gente pode fazer em outro momento, vocês podem dar uma olhada sobre isso, mas basicamente é o seguinte: no poder executivo, no presidencialismo, uma pessoa ocupa esse poder, o presidente, eleito diretamente pelo povo, auxiliado por seus ministros. No parlamentarismo, que seria o contrário de presidencialismo, você tem no executivo o presidente, quando estamos falando de uma república, né? Porque isso pode se aplicar a uma monarquia. O presidente e ao lado dele um primeiro-ministro, certo? Que é eleito pelos deputados. Isso é o contrário de presidencialismo. Então nós optamos pelo modelo presidencialista. Essas três características permanecem até hoje. Somos uma república federalista do tipo presidencialista ainda. Tripartição dos poderes. Significa que o Brasil adotou aquele modelo, né, pensado por Montesquieu, que caracteriza uma das características das repúblicas modernas, que era o poder dividido entre três esferas: o executivo, o legislativo e o judiciário. Nenhum deles acima um do outro, ambos fiscalizando-se, ambos cooperando um com o outro. E existe aí um sistema chamado sistema de freios e contrapesos, que são uma série de medidas para evitar que um poder tenha mais poder do que o outro. Então o legislativo cria as leis, aprova os projetos, o executivo coloca em prática, governa, e o judiciário garante que esses dois outros poderes atuem dentro da Constituição, assim como o resto do país. É o responsável por aplicar as leis. Já falamos, né, bem sobre essa questão da tripartição dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. E por último, a questão do voto. O que ela trazia de novo? Primeiro, essa Constituição acaba com o voto censitário. Opa, que legal, que era isso? No Império, votava-se não para o imperador, mas para os deputados, os senadores. Esses votos eram o chamado voto censitário. Você tinha que ganhar um total X. Vou dar um exemplo. Digamos que aqui em São João do Príncipe, antigo nome de Itauá, no período imperial, para você votar, você tinha que ganhar R$100 mil por ano. Aí, a imensa maioria não ganhava isso. Pois é, só participava das eleições quem ganhava um total X. Voto censitário. Então acabou isso, é o seguinte: a partir de agora vota pobre e vota rico, todos são cidadãos. Que massa! Vai se garantir então uma ampla participação democrática? Só que não. Por quê? Se por um lado põe fim ao voto censitário, por outro a manutenção da proibição, por exemplo, do voto de analfabetos, que era proibido desde 1884, e de mulheres. Embora não tivesse no texto, havia vários mecanismos que inibiam a participação feminina. Então, quando eu impeço analfabetos, mais de 80% dos brasileiros, e mulheres, mais da metade da população, pronto, eu vou ter aí 10, 15% no máximo de pessoas votando. Então, na prática, com um mecanismo como esse, mantinha-se o mecanismo de exclusão que impedia a participação popular nas decisões políticas do país. Foi uma república que nasceu sem povo, sem participação do povo, um golpe dado pelo exército, apoiado pela elite cafeicultora, onde o povo assistiu, como disse Aristides Lobo, bestializado, né? E aí a Constituição tratou de, embora dizer não, somos democráticos, isso é uma república democrática, que democracia, né? Então, essa é uma característica forte. Uma vez criada a Constituição, essa Assembleia Constituinte se transforma em Congresso Nacional, né? Que vai exercer a função legislativa.
E aí outro passo depois da criação da Constituição, dessa Assembleia, era eleger o presidente. Sim, o nosso primeiro presidente não foi eleito diretamente pelo povo, mas de forma indireta. Os deputados o elegeram. O povo elegeu os deputados elegeram o presidente. E esse primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o processo de proclamação da República, era um herói de guerra, se destacou na Guerra do Paraguai, e que sempre disse, é óbvio, se ele liderou a proclamação da República, é natural que ele fosse presidente. Não é bem assim. Na verdade, a elite latifundiária, em especial a cafeicultora, entendia que, uma vez tendo sido proclamada a República, o Exército já tinha cumprido sua missão. A ideia dessa galera era eleger eles o presidente. Só que o Exército fez ali uma pressão, há quem diga que visitou inclusive esses deputados constituintes, fez uma pressão para que o resultado positivo que elegeu o Marechal se confirmasse. E aí o Marechal acabou se elegendo nosso primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas prevaleceu o ganhou, mas não governa. Porque como ele não soube lidar com o diálogo republicano, ele que vinha da tradição da hierarquia, da disciplina do Exército, que é comum no Exército, mas que numa república que se dizia democrática não funciona muito, ainda mais quando eu tenho um Congresso que é meio que hostil, que o elegeu meio que a contragosto, isso vai dar alguns problemas logo de cara. Mas isso é assunto para a próxima aula. É isso aí, gente. Espero que tenha colaborado. Até a próxima. Na próxima a gente entende e começa a falar sobre a chamada República Velha. Ok? Até a próxima.